Gravando? Gravando. Ok. Você quer começar ou eu começo? Você começa. Começa. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pneumonia. A gente está aqui com a Regiane, ela é minha tia, enfermeira. Conta um pouquinho sobre a senhora, por favor. Faculdade, idade, quanto tempo já nessa área, os hospitais que a senhora já trabalhou. Boa noite. Eu sou a Regiane, eu tenho 43 anos, eu atuo na área já há 23 anos. Comecei como auxiliar de enfermagem e, posteriormente, me graduei em enfermagem. Eu já trabalhei no Hospital 9 de Julho, trabalhei no Hospital Oswaldo Cruz e, atualmente, eu estou aqui no Geral de Guarulhos. Minha especialidade é toda em clínica médica e clínica cirúrgica, né? Eu atuei esse tempo todo. Sou graduada desde 2006, tenho pós-graduação em urgência e emergência, em enfermagem do trabalho, tenho pós-graduação em saúde coletiva, tenho pós-graduação em cuidados paliativos e, por enquanto, é só. Só isso, só. Só, tá bom. Tá bom, então. Bom, boa noite. Eu sou a Mariana. Eu queria, antes da gente introduzir no assunto realmente, saber um pouco do seu dia a dia, de como é. Você falou que atende na emergência, né? Eu queria saber se já aconteceu alguma coisa nessa emergência, que você pode contar pra gente alguma coisa interessante, ou muito ruim, ou muito boa. Alguma experiência que você tenha para dividir com a gente? Bom, várias, né? Experiência é o que não falta, acontecimentos também é o que não falta. Relacionado ao assunto que nós vamos falar, tem bastante situações, né? As mais novas no caso que a gente chega a puxar a orelha são o uso desses cigarros eletrônicos, dos narguilés, que tem aparecido bastante jovem, né? Bastante adolescente, ou entrando na idade adulta com um problema pulmonar sério, entendeu? Alguns evoluindo para uso de dreno de tórax, entendeu? E por aí vai. Então, dessa conversa eu não participo, hein? Não? Então, quer dizer que todos esses podem causar uma pneumonia, é isso? Sim. Sim, esses maus hábitos, né, podem evoluir, sim, para uma pneumonia. A primeira pergunta que a gente queria saber sobre a pneumonia é, mais ou menos resumido, o que exatamente ela é e se existe mais de um tipo dela, ou mais alguma especificação, ou se Alguma vertente. alguma vertente da doença, ou é só pneumonia mesmo? Tá. Então, vamos lá. Basicamente, o que é a pneumonia? Ela é uma inflamação que acomete os pulmões, né? Ela geralmente está relacionada a alguma infecção. Então, de um modo geral, é uma gripe, é um resfriado que, quando maltratado, acaba evoluindo para uma pneumonia, que seria um agravamento desse resfriado e dessa gripe, entendeu? Tem alguns tipos, sim, os tipos também são de acordo com a causa delas. Elas podem ser causadas por vírus, podem ser causadas por bactérias. Tem as pneumonias aspirativas, que é mais comum em criança recém-nascida, em bebê, porque são aqueles, quando eles têm o refluxo, acaba regurgitando e depois aspirando, esse líquido acaba indo para o pulmão, inflama e gera uma pneumonia. E tem também as pneumonias nasocomiais, que acometem mais em pacientes que estão internados por um longo tempo, e esses pacientes fazem uso de aparelhos para ajudar na respiração. Então, ali acaba acontecendo um aglomerado de bactérias ou vírus, e eles acabam migrando dos tubos para os pulmões dos pacientes, onde acabam sendo infectados e evoluindo para uma pneumonia. São esses os tipos.
Entendi. Então, basicamente, são várias vertentes de infecções no pulmão, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Cami, tem alguma pergunta? Quais os sintomas que... Peraí, desculpa. Eu sou a Camila, tá? E eu queria saber, assim, quais os sintomas eu devo ficar alertas e como prevenir a doença? Os sintomas são tosse com catarro, febre, fadiga, mal-estar generalizado, tem a queda da saturação, né, que é a baixa oxigenação, dor no peito e dor nas costas. Certo. Sempre vai aparecer esses sintomas ou ela pode ficar assintomática? Não, sempre vai ter um sintoma ou outro, entendeu? O que pode acontecer é de não ter todos os sintomas ao mesmo tempo, que alguns classificam até, não sei se vocês já ouviram o comentário ou a frase de uma pneumonia silenciosa, é que, na verdade, ela é mais branda, né, o que acaba sendo um pouco posteriormente mais agressiva, porque é mais difícil identificar no início. Então, quando você tem um sintoma ou outro associado à febre, a dor nas costas, acaba não tendo todos, no caso, a queda da saturação, a falta de ar. E isso você vai empurrando, não vai validando e depois acaba piorando. Certo. Pode até ser confundindo muitas vezes com um resfriado, né? Com qualquer. Isso mesmo, trata só como um resfriado e, na verdade, já é o início de uma pneumonia. Du, tem uma pergunta? Oi, boa noite. Na verdade, eu tenho. Prazer, dona Regiane, meu nome é Eduardo. E qual que seria a idade que a pneumonia seria mais, como posso dizer, mais... Recorrente. Isso, mais recorrente? Eu não consegui ouvir o começo da pergunta. Qual idade que a pneumonia é mais recorrente? Se existe alguma faixa etária mais comum? Então, na verdade, acontece em qualquer faixa etária, mas ela é mais agressiva nos bebês e nos idosos. Por quê? Porque o que acontece? Pela deficiência do organismo, né? O bebê que ele ainda tem um organismo em formação, então ele não está lá formado com todos os anticorpos, então ele é mais suscetível, e assim como o idoso também, né? Como ele é mais vulnerável, ele acaba também sendo mais suscetível a essa inflamação. E mais difícil o tratamento, tanto no bebê quanto no idoso. A fase adulta, o adolescente, o adulto, é mais difícil e mais fácil o tratamento. Eu queria fazer uma pergunta antes. Qual o sintoma, assim, que quando uma pessoa com pneumonia chegar no hospital, que gera um alerta, assim, uma emergência de precisa ser internado, precisa já correr com ele, assim, que já causa um susto? Então, o que nos chama mais a atenção seria a febre, né? A partir do segundo, terceiro dia constante, com febre, o relato de dor nas costas ou dor no peito e a queda da saturação, que é a diminuição da oxigenação no sangue. Aí, geralmente, o médico associa esses sinais e sintomas, ele solicita um raio-x de tórax, né? E através do raio-x é confirmado a pneumonia. Aí, dependendo do estágio, o grau que tiver de infecção, de inflamação dos pulmões, aí é necessário internar ou não, que dá para fazer o tratamento em casa também. Entendi. Já que a gente já deu uma entrada nesse assunto, eu queria saber os hábitos, no caso, os maus hábitos que podem levar à aparição de uma pneumonia. Então, os maus hábitos é o fumo, né? Fumo em excesso, esses mais moderninhos também. Bebidas em excesso, que acabam desidratando, debilitando o organismo. Altas temperaturas, né? Na verdade, uma exposição brusca à temperatura. Uma hora você está no calor em excesso e do nada você vai para o frio
em excesso. E locais úmidos e aglomerados. É isso. Ou seja, tudo. É. Tá bom. Eu queria saber, por exemplo, uma pessoa que ela já está diagnosticada com pneumonia. Existe algo além da parte fármaca, assim, que ela possa fazer no tratamento, que possa ajudar, como a alimentação, talvez, ou algo do tipo? Então, o que ajuda, né? O tratamento em si. O tratamento é a base de antibióticos, né? Mesmo a pessoa em casa ou internada, o que muda geralmente é a via de administração. Em casa, você usa via oral. No ambiente hospitalar, geralmente é via endovenosa. Mas o tratamento é basicamente o mesmo: é repouso, uma alimentação mais adequada e o tratamento com medicamentoso. Seria isso. E quais são os medicamentos no hospital que são gerenciados para esse paciente, numa emergência, por exemplo? Tipo, no intravenoso ou algo assim, sabe mais ou menos? O nome, você gostaria de saber o nome do medicamento? Mais ou menos quais, assim, a gente é anti-inflamatório, o que a gente toma? Não, geralmente é antibiótico mesmo. No hospital a gente usa muito o ceftriaxona, que é o Rocefin. Entendi. Só cortando um pouquinho, a Brenda, ela acabou de entrar na conversa. O Brenda, se apresenta aí. Brenda? Brenda, tá ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo. Pula a parte dela, então. Tá. Cami, tem alguma dúvida? Eu queria saber se o SUS está preparado, se você acha que ele está preparado para esses tipos de ocorrência, de pneumonia, essas coisinhas. Tá, minha opinião, tá? Isso. Assim, o SUS está preparado para prevenção, né, que é a parte da vacinação, que sempre tem as campanhas de vacinação, tem os mutirões. O que o SUS não está preparado seria já para o tratamento já instalado, entendeu? Como se fosse, que nem a gente teve a situação do Covid. Então, o SUS tem a preventiva. O que dificulta para nós é o tratamento em si, por causa das instalações, entendeu? As instalações são precárias, falta medicamento, falta profissional, entendeu? Falta mesmo. O déficit do SUS é nas instalações, mas quanto à prevenção, tem sim. Está bem preparado. É que a população não adere totalmente à fase preventiva, prefere pagar para ver, né? Então, acho isso que acaba acarretando um pouco mais. É igual eu vou falar uma ocorrência que aconteceu com uma pessoa próxima de mim mesma. No caso, a minha irmã, ela estava com pneumonia, nós não sabíamos. Ela foi várias vezes no SUS, foi diagnosticada somente com bronquite asmática ou com entre aspas, uma alergia, né? Podemos dizer assim. E isso foi cada vez mais piorando o pulmão dela, a ponto dela ter que fazer um tratamento com antibiótico, porém não foi em comprimido, foi em injeção, a cada 12 horas durante 10 dias, se eu não estou enganada. Por isso também eu queria saber se você acha nessa parte do SUS, mas você já deu a resposta. E qual a idade que você acha assim, mais preocupante, no caso, para adquirir essa doença? Além dos idosos, eu acho que crianças, né? O mais preocupante mesmo são os bebês e os idosos, por causa do organismo em si, o déficit do organismo, né? O bebê que ainda está em formação e o idoso que já passou por todo o processo e já está mais defasado o organismo dele, já está mais em déficit. Certo. Regiane, ainda sobre o SUS, eu queria saber se eles disponibilizam esses antibióticos, que eu acredito que sejam mais fortes, né?
no SUS, por exemplo, ou não existe a distribuição desses medicamentos para pneumonia? A pessoa vai ter que comprar. Tem alguns pontos, né, que fazem a entrega. Não necessariamente o Rocefin, mas tem outros da mesma classe que acaba tendo o mesmo efeito e pode sim ser retirado e feito o tratamento. Tem algumas situações que tem um acordo, né, que tudo se resolve conversando. No momento ali que você estiver em consulta, se o médico falar assim, olha, eu sugiro que o endovenoso fosse melhor para você, mas olha, eu não tenho condições, Camila, eu não tenho condições de ficar internada, então vamos entrar num acordo. Você consegue usar via oral, mas via oral não seria o essencial nesse momento. Eu preferia endovenoso. Então, ele pode fazer uma carta, uma prescrição para ir diariamente, você está indo no ambulatório, receber aquela dose endovenosa. Entendeu? Tem alguns acordos que dá para ser conversado, sim. Eu queria perguntar sobre... Tá dando para ouvir? Não. Mais ou menos. Peraí. Eu ia perguntar sobre os mitos. Mitos? Os mitos sobre o que a gente acostuma ver normalmente, seja em Facebook, ou corrente de WhatsApp, essas notícias assim. E tem algum mito sobre a pneumonia? O mito, assim, que eu posso afirmar para você é que pneumonia só dá no frio, é mentira. A gente ouviu muito isso, né? Ai, porque fecha a janela, porque tá ventando, você vai pegar uma pneumonia. Isso é mito. Ai, porque é idoso, né? Não vai tomar frio, porque vai pegar pneumonia. Não, isso é mito. Sim, conheço que a friagem causa a pneumonia. A friagem ajuda, sim, a desenvolver, mas não causa. Não é uma causa única, não é uma causa específica, assim como o idoso não é o alvo também. Eu queria saber, por último, os seus relatos sobre pessoas com pneumonia, se você tem alguma coisa para contar para a gente que você viu. Tanto de ruim quanto de bom, pode ser. Na verdade, deixa eu só te interromper rapidinho, que a gente tem um dado falando que a taxa de mortalidade por conta da pneumonia em 2019, aqui na nossa região, né, mais aqui para os estados de São Paulo, mais para o lado do Sudeste, foram maiores do que no restante do país. A senhora acha que tem muito a ver com a troca de clima, que aqui é muito recorrente, ou pelos fatores da poluição que a gente tem aqui e tudo mais? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre. A minha opinião, Matheus, a minha opinião é pela vulnerabilidade da população, entendeu? A população é grande, os subsídios são poucos, os recursos são poucos, o que é oferecido, falta a conscientização da população para aderir, que no nosso caso seria a prevenção, entendeu? Então, acho que é uma diferença muito grande sociodemográfica que acaba afetando esse conjunto todo, né? Até mesmo porque tem uma população velha, né? Tem também muitos bebês nascendo, uma população muito... Assim como tem muito idoso, tem muita criança, tem muito bebê, né? E é aquilo que a gente falou, que são os mais suscetíveis, né? Por causa do organismo. A minha opinião é essa, pela diferença sociodemográfica, né? Pegando o gatilho do Matheus, eu fiquei em Manaus, morando lá, uns 3 anos. E assim que eu voltei, com essa mudança de clima, eu tive uma pneumonia muito forte. E os médicos mesmos falaram que foi por conta da mudança de clima. E lá eu tinha, 40 graus direto, e chegou aqui, estava, 5 graus, e eu não estava acostumada com isso. Então, esse choque de clima pode ter ocasionado a minha pneumonia. E no caso, eu fiquei internada mais de 2 semanas, foram antibióticos, até
queda de cabelo, porque foi algo muito forte. É isso mesmo. Foi o que a gente acabou citando, né? Que um dos fatores seria mesmo a mudança brusca da temperatura. Acontece, sim. Assim, então, não é nem a mudança brusca, por exemplo, abrir a geladeira depois do banho, é uma coisa até com mais distância de tempo causa, então... É. Não seria assim Um esse fator. um clima frio já... Que nem o que acontece muito, né, com a gente. Passa o dia inteiro no calor e à noite frio e chuva, entendeu? Aí você está exposto a essas situações, já é um fator que desencadeia, mas lembrando sempre que se você tiver resfriado, gripado, isso vai ser mais propício para você do que para quem não está. Mais suscetível. Tá? Isso mesmo, porque tem mais fatores relacionados, não seria só a mudança de tempo. Então não é algo que é papum. Ah, hoje tava muito quente de manhã, aí à noite já faz um frio do caramba, tá chovendo e tudo mais. São vários processos para poder ocasionar a doença. Isso mesmo, não quer dizer porque agora estava calor e agora à noite vai estar frio, amanhã eu vou ter uma pneumonia. Não, tem mais fatores relacionados, né? Que é a fragilidade do seu organismo, se você estiver resfriado recentemente ou maltratado recentemente, tem mais fatores relacionados. Você falou agora na questão da imunidade, né? Então, pessoas que têm doenças falciforme, no caso, tipo anemia falciforme, elas têm mais probabilidade de pegar e ficar mais doente, no caso? Sim. Todos os pacientes imunossuprimidos têm mais probabilidade de adquirir uma pneumonia. Os que fazem tratamento para câncer e por aí vai. Todos os imunossuprimidos. As pessoas que tiveram COVID, elas têm mais probabilidade de apresentar um quadro mais grave de pneumonia, caso elas peguem, né? Sim. Sim, acaba desencadeando de uma forma mais agressiva. Na época do Covid aconteceu muito... é uma consequência da Covid, né? A pneumonia, não? Pode ser também, né? Por causa do organismo que ficou mais deprimido. No caso, Qual que é a semelhança, assim, entre o Covid e a pneumonia? Entre sintomas e doenças? Qual a? As semelhanças entre o Covid e a pneumonia. A semelhança é que são doenças respiratórias, né? Ambas acometem o trato respiratório, então tem muita semelhança. Começa como uma gripe, começa como um resfriado, e aí você precisa saber a diferença. Uma dá dor nas costas, a outra dá dor no corpo inteiro, uma dá dor no peito, a outra dá dor nos olhos. Tem a evolução da febre, né, que é a temperatura que você tem que ir avaliando, mas as duas têm a queda da saturação, que é a baixa da oxigenação, e o que vai diferir mesmo seriam os exames, o exame para COVID e o para pneumonia. entendi. Associado aos sintomas. A recuperação do pulmão, quanto tempo isso leva? Entre pneumonia, sendo grave ou não? Então, geralmente, assim que inicia o tratamento, após o terceiro, quarto dia, você já vê uma melhora. Só que é avaliado faz, né, sempre um hemograma para ver o seu nível de inflamação no organismo. Baseado nisso daí que eles vão determinar os ciclos de antibióticos, se você vai usar por 7, se você vai usar por 10, se você vai usar por 14 dias. Entendeu? Mas geralmente no terceiro, quarto dia após o início dos antibióticos, você já tem uma melhora. As pessoas que pegaram Covid bem no ápice, assim que estourou a pandemia, que hoje em dia tem algumas sequelas e tudo mais, não só na parte respiratória, elas tendem a ser mais propícias a acarretar
pegar, no caso, a pneumonia, ou por todo o tratamento, com a questão das vacinas e tudo mais, já fica um pouco mais aliviado, independente da faixa etária e tudo mais? Não, acaba ficando mais suscetível, principalmente aqueles que julgam ter ficado com sequela, né? Porque, não sei se vocês repararam, mas muita coisa hoje em dia é dita que foi depois do Covid, pós-Covid. Então, toda essa parte que afeta o problema respiratório, tudo que tiver já em déficit acaba facilitando, sim, para uma pneumonia. Entendi. Eu queria falar uma coisa que eu não sabia e eu descobri pesquisando para a gente fazer esse trabalho, que talvez eu até tenha tomado quando pequena e eu não sabia, é que a pneumonia tem vacina, né? Para a gente prevenir. Tem a vacina. E a vacina, ela é disponibilizada para todo mundo? Sim, ela é parte da caderneta de vacinação. Legal, bom saber. Deixa eu... Oi, tem uma pergunta, Dudu? O Du, Tudo bem. pode fazer, Du. É liberado? É liberado? Então. A senhora já teve alguma experiência marcante tratando um paciente com pneumonia ao decorrer da sua carreira? A senhora já teve alguma experiência marcante? Um paciente um pouco mais grave, que deu um choque maior assim na ala de emergência, por conta da pneumonia? Não, nada assim que me chamasse muita atenção. Uhum. Né? Até mesmo porque eu só trabalho com adulto e idoso, então o que me chocaria um pouco mais seria no fato de criança. Mas como não é meu público, então eu estou livre disso, já estou mais acostumada com os adultos doentes, entendeu? Então nada que chamasse tanta atenção. Até mesmo porque quando diagnosticado no início, é mais fácil o tratamento, não é alguma coisa que é difícil ser identificada e difícil ser tratada. O que acontece muito foi como a Camila citou com a irmã dela. Não se identifica no início e vai prorrogando. Não inicia o tratamento adequado e vai prorrogando. Aí, quando ela se instala já nos 2 pulmões de uma forma mais agressiva, aí o tratamento é mais difícil e mais longo. Não quer dizer que não vai tratar, a menos que a pessoa acabe evoluindo para uma sepse, que é uma infecção de forma generalizada, e aí não dê tempo de fazer alguma coisa. Mas, do contrário, a pneumonia é fácil de ser identificada e fácil de ser tratada. Então, um relato que aconteceu dessa época que eu fui internada, eu tinha por volta de 9 a 10 anos, né? E quando eu entrei num hospital particular, fiquei uma semana no particular, um atendimento muito bom, só que como eu estava na carência do convênio, eu tive que ser transferida para o público. E no público eu fiquei em um quarto com outras pessoas que tinham outras doenças virais, e eu acabei pegando uma gripe, além da pneumonia, muito forte, fora que eu sempre tive uma seletividade alimentar bem grande, e, tipo assim, o público, eles não deram muita atenção para isso. Aí, além da pneumonia, da gripe que eu peguei, eu não estava comendo. Então, tipo assim, piorou 1000 vezes mais do que já estava ruim. Acontece, né? Porque no caso você já estava com um problema respiratório e você acabou adquirindo uma outra infecção, né? Ou viral ou bacteriana, o que pode acometer e piorar um pouquinho mais a sua situação. E é aquilo que eu falei, como parte do tratamento, a alimentação e o repouso são essenciais no caso, né? Porque todo esforço que você faz com o seu corpo, você altera o seu padrão respiratório. Uhum. E você sobrecarregando o seu padrão respiratório é onde você vai ter uma piora desse quadro. Por isso, o repouso. Entendi. Então, acho que por esse momento é só isso. Acho que foi um bate-papo bem
como que eu Interessante. interessante, mas era outra palavra, só que fugiu da mente. Só que deu para, como a gente não está diretamente nessa área, porém a gente vê muito disso em algumas matérias, que no caso é dessa, né, de fisiopatologia, que a gente trata mais de doenças, que nem sempre são muito voltadas, não tem muita ligação com o que a gente vê no restante, né, que a gente está em outra área, a gente está na área de nutrição, porém a gente sabe que tem um ligamento, só que tem coisa que não tem tanta força com a área que a gente tá vendo, né? Mas eu acho que foi bem interessante o assunto. Eu queria agradecer também, porque eu tirei várias dúvidas aqui, inclusive eu sempre tive na minha cabeça um fake, assim, um mito de que pneumonia era muito grave, assim, pegou pneumonia, era chance de morte muito alta. E aqui a gente viu que não, é tranquilo de tratar, né? Só não pode deixar piorar, assim como tudo, né? Se deixar piorar, já era. Isso mesmo. O essencial é a parte preventiva, é a vacinação. Entendeu? Logo mais já está aí liberada a vacina da gripe, né? E é o preventivo. Você fazendo o preventivo, você evita passar por todo esse transtorno aí futuramente. Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece muito. O podcast ficou ótimo. Aí a gente te manda um vídeo quando a gente postar, viu? Vai dar uma editada, vai colocar uns efeitos na cena. Nossa! Você sanou muito nossas dúvidas, principalmente em questão de mitos e verdades, foram sanadas bastante as dúvidas, viu? Muito obrigada. Por nada. Obrigado. Foi um prazer. Quer falar alguma coisa, Edu? Tão quietinho. Obrigado, Ana Regina. Deixa eu abençoe. Mas tá bom, então. Acho que foi isso neste primeiro momento. E vou encerrar a gravação aqui, galera. encerrar a gravação. Obrigado, viu? Beijo. Obrigada, gente. Tchau.